Então, a face externa tem a protuberância mentoniana, né? Que é bem ali na frente, o mento, bem onde tem um Vzinho na imagem, não sei se vocês conseguem ver, tem um V um pouco mais aberto, que daí ali é a base da mandíbula, e um Vzinho bem no final mesmo, assim, da imagem, tem a protuberância mental, tá? O forame mentoniano, que o forame mentoniano é aquele onde tem um furinho mesmo ali, tem puxando uma setinha, que é o forame mental, é aquele ali, tá? E a passagem de vasos e nervos mentoniano. A face interna tem a espinha mentoniana, o par de espinhas próximo à sínfise, né? A fossa de essa espinha mentoniana, ela tá bem, deixa eu ver ali na imagem, como eu poder mostrar para vocês. Ela tá bem próximo ali onde tá o corte, sabe? Onde tipo dividiram a mandíbula no meio. Então, a espinha, ela tá bem ali, assim, bem próximo àquilo ali, tá? As bordas, superior ou alveolar, recebe os 16 dentes da arcada dentária inferior. Os ramos apresentam duas faces, 4 bordas e 2 processos. Face lateral apresenta, né, então, as cristas oblíquas para inserção dos músculos do músculo masseter. A face medial apresenta as seguintes estruturas: o forame mandibular, a passagem de vasos e nervo-alveolares inferiores, o sulco miloióideo, a crista, né, predominante acima do sulco mileoide mental, as fossas sublinguais, acima do miloióide, a borda inferior e a borda posterior. A borda anterior, né, constitui-se então com a linha oblíqua, a borda superior, pois possui dois processos muito importantes: o processo coronoide e o processo condilar. Então, na imagem a gente consegue ver bem certinho o processo coronoide está ali no número 1 e o processo condilar ali no número 2, tá? O côndilo eu mostrei para vocês lá como que ele funciona, né, com a cartilagem, para não bater osso com osso. Entre esses dois processos encontramos a incisura da mandíbula. Então, entre os dois processos ali, essa metade ali, essa parte que passa de um para o outro, é a incisura da mandíbula, tá? Na imagem eu acho que pelo vídeo não dá pra ver, mas qualquer coisa eu coloco na sala pra vocês verem. Mas é bem certinho ali, ó. Vamos voltar na outra, que fica um pouco mais fácil. Ali onde tem o número 1, e daí olha lá onde tem o número 2, né? Então, na mesma imagem, imaginem, porque tem os dois lados, né? Então, imaginem lá onde tá o 1, indo lá pra trás o 2. E entre eles é essa incisura da mandíbula, que nessa imagem tá ali o número 3, tá? É o número 3 ali da imagem. Mas tem tanto de um lado quanto do outro. A mandíbula, então, ela articula-se com dois ossos, né? Os temporais. Então, ao lado das nossas cabecinhas, né? Elas não vão articular lá com os parietais, mas sim com os temporais. O sistema nervoso central. Agora a gente vai falar de outro sistema, né? Estudamos o sistema esquelético, então vamos falar do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é responsável por receber e processar informações. Ele é constituído de encéfalo e medula espinhal, protegidos por crânio e coluna vertebral, respectivamente. Então tá lá, né? Na imagem tá aparecendo o nosso cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal. Que aí aqui já fala, né, que são protegidos por crânio e a coluna vertebral, que a gente já viu a aula passada. Então, o cérebro está protegido pelo crânio e a medula espinhal pela coluna vertebral.
Ambas as estruturas são reforçadas por 3 lâminas conjuntivas denominadas meninges. São elas a dura mater, a aracnoide e a epia mater. Há entre as duas últimas a presença de um líquido, o licor, responsável pela nutrição do sistema nervoso central e pela minimização dos possíveis traumas causados por choques mecânicos. Ou seja, quando a gente está correndo e de repente a gente para ou bate em alguma coisa, para o nosso cérebro não ser chacoalhado, né? Então existe esse licor, que daí ele minimiza esse trauma, né, de o cérebro bater diretamente com o nosso crânio. O órgão mais importante do seu corpo é o cérebro. Ele controla tudo o que você faz, seus movimentos, seus pensamentos e sua memória. Muitas vezes ele não age diretamente, mas pode controlar pequenas quantidades de substâncias químicas do sangue, que por sua vez tem um forte efeito sobre outra parte do corpo. Embora pareça muito simples, o cérebro é imensamente complicado. É uma massa, né, de tecido esbranquiçado, bastante mole ao tato, que ocupa cerca da metade do volume da cabeça. Fica posicionado no alto da cabeça, acima, né, dos olhos e dos ouvidos, estendendo-se para trás e para a parte inferior da cabeça. Quase tão importante quanto o cérebro é o restante do sistema nervoso. A medula espinhal estende-se do cérebro para baixo, ao longo da coluna. O cérebro e a medula espinhal formam o sistema nervoso central. Tá? Então, o sistema nervoso central tem o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. E nós estamos falando do sistema nervoso central. Por isso que toda hora ele fala, né, do sistema nervoso central, ele deixa bem claro, porque é cérebro e a nossa medula espinhal. Então, o sistema nervoso central, aí ficou bem certinho nessa imagem, ó. O que tá de vermelhinho é o nosso sistema nervoso central. E o que tá, né, em roxinho ou azul é o nosso sistema nervoso periférico. Ao longo do comprimento da medula espinhal, saem nervos semelhantes a fios que se dividem e se ligam com quase todas as partes do corpo. Os nervos transportam mensagens dos órgãos dos sentidos para o cérebro e também instruções do cérebro para outras partes do corpo, né? Então, se a pessoa tá lá, igual na imagem, martelando, né? Tem o sensor, né, de tirar a mão, de se sentir a dor puxar e o cérebro dá todas essas mensagens, né? Porque como a gente tem o sistema nervoso central, que é o cérebro, a gente tem o sistema nervoso periférico, que está pelo corpo todo. Então, esse sistema nervoso periférico avisa o sistema nervoso central. E aí faz com que a gente tire a mão, com que a gente sinta calor, que a gente sinta se o fogão tá quente e eu senti o calor, não vou encostar a minha mão, porque o meu sistema periférico avisou o meu cérebro que ali tá quente. O cérebro funciona como uma rede telefônica complicada, mas muito compacta, com um complexo fluxo de mensagens que chegam, são selecionadas e depois dirigidas ao seu destino apropriado. A medula espinhal é uma massa cilindroide do tecido nervoso situado dentro do canal vertebral, sem, entretanto, ocupá-lo completamente. No homem adulto, ele mede aproximadamente 45 centímetros, sendo um pouco menor na mulher. A medula é uma extensão do cérebro, estendendo-se da base do crânio até logo abaixo das costelas. E uma haste de tecido cerebral, né, com um pequeno canal passando através de todo o seu comprimento.
Toda a medula é coberta por membranas, tal como o cérebro, e é também banhada por dentro e por fora com o mesmo líquido protetor do cérebro, né? Então, o líquor que a gente viu que protege o cérebro desses choques também protege a nossa medula. Como as mensagens passam, né, pelos neurônios? Um sinal carregado por um neurônio pode parecer com uma corrente elétrica, sendo carregada através de um fio, mas na realidade é bem diferente. Então, assim, tentou dar um exemplo, né, que é um sinal carregado por um neurônio pode parecer como uma corrente elétrica, sendo carregado de um fio, através de um fio, mas é diferente, mas parece com isso, assim, né? É bem diferente, mas é um jeito da gente tentar entender, um exemplo para a gente tentar, na nossa mente, criar essa passagem, né? Mas é que, mais ou menos como na imagem ali. Uma minúscula carga elétrica é produzida, mas o movimento do sinal ao longo de um axônio é mais semelhante à queima de um estupim de pólvora. O sinal move-se com a velocidade entre 1,5 metros e 90 metros por segundo.